E olha só, na política, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão de mandar para a prisão quem for condenado em segunda instância. O julgamento que havia sido suspenso foi retomado com voto do ministro Edson Fachin. Para ele, o condenado precisa cumprir a pena logo depois da decisão de segunda instância. O ministro Luiz Roberto Barroso concordou e disse que o sistema anterior beneficiava os condenados. A decisão anterior, defensável que seja e era, do ponto de vista técnico, produziu uma tal quantidade de consequências negativas para a sociedade brasileira que foi preciso revisitá-la e repensá-la. Os ministros analisam ações da OAB e do Partido Ecológico Nacional, que alegam que a prisão só pode ocorrer depois que todos os recursos possíveis forem analisados. É muito grave a pessoa estar presa, ficar presa por um período, qualquer que seja, um dia, um mês, um ano, e depois ser reconhecido ou a sua absolvição, ou pelo menos que ele poderia ter sido respondido em liberdade. Já a Associação dos Magistrados Brasileiros critica a quantidade de recursos em processos. Nós temos uma infinidade de recursos e essa infinidade de recursos no sistema processual brasileiro leva à impunidade, leva ao esquecimento do crime. O Supremo já tratou desse assunto em fevereiro, ao permitir que a pena de um réu fosse executada logo depois da condenação do Tribunal de Segunda Instância. Só que dessa vez a decisão dos ministros vai ser seguida por todo o Judiciário. O impacto nas ações criminais deve ser imediato. A mais importante é a Operação Lava Jato. Se for mantido o entendimento do Supremo, todos os envolvidos no esquema de corrupção na Petrobras podem começar a cumprir as penas imediatamente, após as decisões do Tribunal Regional Federal. Prisco, boa tarde para você. Tudo bem. O que você achou dessa decisão? Aplausos para o Supremo Tribunal Federal. O petista Dias Toffoli, foi advogado-geral da União, de Lula da Silva, advogado do PT Trabalhadores durante muitos anos, mudou de posição. A expectativa de muitos daqueles que estão no alvo da justiça, da polícia e do Ministério Público, os tradicionais praticantes de crime do colarinho branco, esses estavam na expectativa que mais um ministro mudasse de posição, o que não ocorreu. Ficou 6-5, então, a decisão colegiada de segundo grau, o cidadão pode ser preso. Isso é importante para colocar um ponto final na impunidade no Brasil. Tem um caso típico de um jornalista paulista, réu confesso, que matou a companheira, também jornalista, pelas costas, levou 15 anos para ser preso. Isso é inadmissível. E também a decisão é importante no contexto da Operação Lava Jato. Por quê? Porque com essa decisão, muitos empresários, muitos políticos são estimulados, Yudiane, a fazer delação premiada e abrir o jogo. Porque se fosse retomada a decisão de prisão só, terceiro grau, Supremo Tribunal Federal, aí muitos puxariam o freio de arrumação. E como bem disse o ministro Gilmar Mendes, finalmente falou uma coisa certa, ele declarou que essa decisão é muito boa porque os presídios no Brasil vão ser ampliados e as condições também vão ser melhoradas. Porque é o que se espera. Gente de nível um pouco superior as pessoas vão passar a frequentar esses presídios.